Um menino sem teto gritou para um milionário. Não coma isso, sua esposa colocou veneno. A esposa, nervosa, humilhou e bateu no menino, dizendo: moleque imundo, fique longe de nós, você não tem ideia do que está falando. Minutos depois, a mulher ajeitava uma mecha de seu cabelo loiro atrás da orelha, enquanto consultava a hora em seu relógio de pulso caro. Estava impaciente, olhando ao redor com uma expressão de desagrado mal disfarçada. Ao seu lado, o marido revisava um documento no celular, completamente absorto na tela. Pareciam deslocados naquele ambiente sujo e barulhento, muito impecáveis, como se uma bolha invisível os protegesse da miséria ao redor. De repente, um menino com aparência esfarrapada se aproximou lentamente, de cabeça baixa e olhos cheios de uma mistura de esperança e medo. Tomás era magro, com a pele pálida sob a camada de sujeira que o cobria, e seus sapatos mal se mantinham nos pés. Ele não comia há dias, e a fome parecia um nó que apertava seu estômago e lhe roubava as forças. Senhora, senhor, começou ele, com uma voz quase inaudível, mas clara. Poderiam me dar algo para comer? Não como há dias. Posso lavar o carro de vocês ou fazer qualquer coisa que precisem. Só um pouco de comida, por favor. A mulher olhou para ele como se tivesse acabado de ver uma praga. Deu um passo atrás, franzindo a testa e enrugando o nariz com um gesto de profundo desprezo. Menino imundo, fique longe de mim, disse ela, com uma voz cortante, cheia de nojo. Nem pense em chegar perto, você fede. Não me toque, vai me sujar. Tomás recuou um pouco, mas seu olhar continuava implorando por ajuda. Estava faminto demais para desistir, e as palavras da mulher pareciam ecoar em sua mente, cada insulto se cravando em sua alma como um golpe, mas ele se obrigava a manter-se firme. A mulher, vendo sua insistência, revirou sua bolsa de grife e tirou uma moeda. Observou-a por um momento, como se ponderasse se aquele simples ato de dar esmola poderia contaminá-la de alguma forma. Finalmente, com um ar desdenhoso, jogou a moeda em uma poça de lama à sua frente. Aí está, disse ela, cruzando os braços com um sorriso cínico. Mas pegue com a boca. Tomás olhou para a moeda na poça, enquanto suas bochechas ficavam vermelhas de vergonha. Sabia que estavam humilhando, que a mulher estava se divertindo em fazê-lo se sentir insignificante. Olhou para o homem, esperando que ele interviesse, mas este apenas observou, com uma leve expressão de desconforto no rosto, sem se atrever a dizer nada. Talvez estivesse acostumado a deixar sua esposa ter a última palavra nessas situações. Engolindo o orgulho, Tomás se abaixou para pegar a moeda. Sabia que, se a pegasse, poderia ao menos comprar um pão pequeno ou algo que acalmasse sua fome. Lentamente, ele se inclinou para a poça e estendeu a mão em direção à moeda, quando a mulher, com uma rapidez inesperada, deu um chute que fez a moeda voar. Com a boca, eu disse, exclamou ela, com um sorriso cruel. Você não sabe ouvir? Tomás cambaleou para trás, segurando-se no chão com uma mão para não cair, enquanto sentia a vergonha queimar seu rosto. As lágrimas começaram a se acumular em seus olhos, mas ele fez um esforço sobre-humano para contê-las. Não queria dar a ela o prazer de vê-lo chorar. Olhou para a mulher, que ainda o encarava com desprezo, e depois para o marido, que desviava o olhar, incapaz de sustentá-lo. Eu só pedi um pouco de comida, murmurou Tomás, com uma voz quebrada, quase inaudível. E eu te dei dinheiro, garoto. Mas parece que nem isso você sabe fazer direito, respondeu a mulher, enquanto se virava, como se a cena não valesse mais o seu tempo. O homem finalmente falou, em um tom baixo e um tanto envergonhado. Vamos embora já, não faz sentido continuar aqui. Tomás os observou enquanto se afastavam, com o coração batendo de raiva e tristeza ao mesmo tempo. Sentiu as lágrimas finalmente escaparem de seus olhos e escorrerem por suas bochechas, misturando-se com a sujeira de seu rosto. Aquela moeda, sua única esperança de comer algo, agora estava no chão, suja, pesada, inalcançável. Ele havia tentado ser digno, tentado oferecer algo em troca, mas o trataram pior que a um animal. Nesse momento, enquanto observava o casal rico se afastar, algo começou a queimar dentro dele. Era um sentimento que ele nunca tinha experimentado antes, uma mistura de fúria e desespero, como se todas as humilhações que ele havia sofrido nas ruas, todas as noites de fome e frio, se acumulassem naquele instante. A imagem da mulher, com seu sorriso cruel e suas palavras venenosas, ficou gravada em sua mente como uma marca que nunca se apagaria. De repente, viu-a meter a mão em uma bolsa e entregá-la ao marido. Era uma bolsa de comida, e o homem a pegou sem desconfiar de nada, pronto para aproveitá-la, enquanto continuavam seu caminho. E então, sem conseguir se controlar,
Tomás sentiu as palavras saírem de sua boca, um grito cheio de toda a dor que ele havia acumulado em sua curta vida, de toda a raiva que agora fervia dentro dele. Não coma essa comida, gritou com todas as suas forças, sua voz ecoando na rua. Sua mulher colocou veneno nela. O casal parou abruptamente. O grito de Tomás ficou suspenso no ar como um aviso carregado de verdade e dor. O casal parou de imediato, desconcertado pela acusação de um garoto de rua que mal conheciam. O homem, que segurava a bolsa de comida que sua esposa acabará de lhe entregar, franziu a testa e se virou lentamente para Tomás, olhando com uma mistura de incredulidade e aborrecimento. "O que você está dizendo, moleque?" perguntou o homem, tentando manter a compostura, mas em seus olhos surgia a preocupação. "Eu vi", disse Tomás, respirando agitado, seus olhos queimando com uma intensidade que raramente um adulto via em uma criança. "Vi sua esposa quando ela estava no restaurante, e o que ela fez?" A mulher, nervosa, pegou o braço do marido e tentou arrastá-lo para o carro. "Não ligue para ele", disse com a voz trêmula, tentando minimizar a situação. "É só um garoto sujo querendo chamar atenção." O homem hesitou, seus olhos iam de sua esposa para Tomás, e em seu rosto surgia uma expressão crescente de desconfiança. "O que foi que você viu, garoto?" perguntou, desconsiderando a insistência da esposa para que saíssem de lá. Tomás respirou fundo e se lembrou do que havia visto algumas horas antes. Depois de mais um dia sem encontrar comida suficiente, ele se sentou em frente ao restaurante de luxo, esperando que algum cliente jogasse fora um pouco de comida, qualquer sobra que pudesse aliviar sua fome. Viu muitas pessoas saírem com sacolas, algumas cheias, outras meio vazias, e observou com olhos treinados pela necessidade, esperando a oportunidade de se aproximar. Foi então que viu a mulher. Ela usava óculos escuros, um casaco caro e o cabelo perfeitamente arrumado. Quando entrou no restaurante, se comportou como uma cliente qualquer, segura, arrogante, como se o lugar fosse apenas uma extensão de sua vida luxuosa. Tomás pensou que ela passaria reto, mas, depois de alguns minutos, a viu sair com uma sacola na mão. No entanto, algo chamou sua atenção. Antes de voltar para o carro, a mulher tirou um pequeno frasco de sua bolsa, olhou ao redor, acreditando que ninguém havia, despejou o conteúdo dentro da sacola de comida, mexendo cuidadosamente para que a substância se misturasse sem que ninguém percebesse. Depois, fechou a sacola com a mesma elegância com que ajeitava o casaco e, sem mais, jogou o frasco vazio em um lixo próximo. Tomás não entendeu completamente na hora, mas algo dentro dele lhe disse que aquilo não estava certo. A cena deixou uma inquietação que ele não podia ignorar. Agora, diante deles, ele se lembrava de cada detalhe do que havia visto e entendeu que precisava avisar o homem. "Vi o que sua esposa fez", repetiu Tomás, com voz firme. "Vi ela colocar algo na comida e jogar o frasco fora. Não sei o que era, mas não era algo bom. Ela não queria que ninguém visse." O homem olhou para sua esposa, seus olhos agora cheios de suspeita. A mulher tentou manter o olhar, mas o medo em seu rosto era evidente. "Do que você está falando?", disse ela, fingindo indignação. "Esse menino não sabe o que está dizendo. É só um pobre miserável tentando chamar atenção." Tomás sentiu seu coração bater forte, mas não desviou o olhar. Não podia se calar agora, não depois do que havia visto. "Eu não estou mentindo", insistiu, olhando o homem com uma mistura de coragem e desespero. "Por favor, me escute. Eu não quero nada de você, só estou te dizendo a verdade." O homem, ainda desconcertado, olhou para sua esposa com uma expressão de dúvida. "É verdade o que ele diz? Você fez algo com essa comida?", perguntou em voz baixa, cada palavra carregada de um peso invisível que o sufocava. A mulher ficou tensa, tentando recuperar sua compostura, e forçou um sorriso. "Claro que não. Isso é ridículo. Você vai mesmo acreditar nesse menino sujo? Olha como ele está. Nem deve saber distinguir o que é comida do que não é." O homem hesitou, mas algo em seus olhos mostrou que as palavras de Tomás haviam afetado, olhou para a sacola de comida em suas mãos e sentiu uma crescente suspeita que não podia ignorar. Tomás, ao ver a dúvida no rosto do homem, se aproximou um pouco mais. "Por favor, só estou te avisando", murmurou, sua voz quase um sussurro, mas carregada de sinceridade. "Não sei por que ela faria isso, mas eu vi com meus próprios olhos. Se não me acredita, procure o lixo perto do restaurante. Foi lá que ela jogou o frasco." O homem hesitou por um momento e, depois, sem dizer uma palavra, olhou para sua esposa com desconfiança. Ela tentou manter a calma, mas havia uma fissura em sua expressão, um leve tremor que denunciava seu medo. "Isto é absurdo", murmurou ela, sem coragem de olhá-lo nos olhos.
Você realmente vai se deixar influenciar pelas palavras de um menino como ele? Um menino que não tem nada a ganhar mentindo, respondeu o homem, e suas palavras fizeram com que a mulher empalidecesse. De repente, o ar entre eles se carregou com uma tensão invisível, como se cada palavra rompesse uma frágil camada de mentiras e segredos que ambos haviam sustentado por anos. Finalmente, o homem largou a bolsa, deixando-a cair no chão, e deu um passo atrás, afastando-se de sua esposa. O olhar de Tomás se cruzou com o do homem, e, nesses breves segundos, ambos pareciam compartilhar um entendimento, uma conexão inesperada e silenciosa. Tomás deu um passo atrás, sentindo que havia feito certo, embora não soubesse qual seria o resultado. A mulher olhou para Tomás com ódio, com uma raiva contida que mostrava que aquele menino havia destruído sua vida em questão de segundos. Isto não vai ficar assim, murmurou a mulher, suas palavras quase inaudíveis, mas carregadas de ameaça. O homem não respondeu. Olhou para Tomás pela última vez, e então, sem dizer nada, deu as costas para sua esposa e começou a caminhar em direção à escuridão da rua. A noite avançava em silêncio, e o ar se enchia de uma tensão densa, pesada, enquanto o casal se afastava de Tomás sem mais palavras. Tomás ficou parado, observando-os, com uma mistura de tristeza e confusão no peito. Nunca tinha pensado que algo que dissesse pudesse afetar pessoas tão diferentes dele, tão distantes de seu mundo. Mas lá estavam, caminhando com uma distância invisível entre eles, como se cada passo separasse mais. O homem finalmente parou, ainda com a cabeça baixa, como se tentasse entender o que acabará de acontecer. Olhou de esguelha para sua esposa, que continuava caminhando sem esperá-lo, e então, com uma expressão amarga, virou-se para Tomás, que ainda estava ali, observando-os à distância. "Por que você fez isso?" perguntou o homem, sem se aproximar. Sua voz tinha um tom de incompreensão, como se tentasse encontrar sentido na advertência de um menino de rua que não devia nada a ele nem a ninguém. Tomás piscou, surpreso com a pergunta. Sentiu um nó na garganta, mas tentou falar com a sinceridade que lhe custava tanto encontrar nos adultos que conhecia. "Eu fiz porque vi algo estranho", murmurou, sem tirar os olhos do homem. "Não quero nada de você, só vi o que ela fez e achei que você tinha o direito de saber." O homem assentiu lentamente, como se estivesse processando cada palavra. Seu olhar era intenso, mas ao mesmo tempo triste, como se aquela revelação o fizesse lembrar de algo doloroso. Enquanto isso, sua esposa começava a se virar, impaciente com a conversa que seu marido estava tendo com aquele menino imundo, como ela o chamava. Finalmente, não aguentou mais e voltou com uma expressão de total frieza. "Você ainda está ouvindo as mentiras desse menino?" perguntou, olhando-o com desprezo. "Ele é só um moleque sem futuro. O que ele disse não tem sentido nenhum. Talvez ele não tenha um lar nem uma família", respondeu o homem, com um tom gelado que surpreendeu até Tomás. "Mas parece que ele é mais sincero do que você tem sido em anos." A mulher franziu a testa, e por um momento pareceu vulnerável, como se aquelas palavras tivessem perfurado sua fachada. Mas logo recuperou sua altivez e respondeu, sua voz tremendo de raiva e desespero. "Você realmente vai tomar partido de um estranho, um menino de rua, em vez de sua própria esposa? Depois de tudo o que passamos." "O que nós passamos, exatamente", replicou ele, cravando os olhos nela. "Porque depois do que esse menino disse, não tenho certeza de nada, e honestamente, começo a pensar que não sei quem você é." Tomás observava a troca, sentindo-se desconfortável, como se estivesse presenciando algo que não deveria. Era doloroso ver como o relacionamento daqueles dois estava se desmoronando diante dele, e embora tivesse sido ele quem desencadeou aquela situação, não podia evitar sentir uma pontada de compaixão por ambos. A mulher respirou fundo, como se estivesse procurando as palavras que a salvariam daquela situação. "Por favor, querido, você está interpretando tudo errado. Não faz sentido eu querer te fazer mal", tentou, sua voz cheia de uma suavidade que até então não existia. "Você sabe o quanto eu te amo. Simplesmente, esse menino está tentando criar problemas, provavelmente para conseguir dinheiro ou atenção." Mas o homem já não parecia disposto a aceitar mais explicações. Caminhou em direção a Tomás, que deu um passo para trás, instintivamente. No entanto, o homem parou, e em seu olhar havia algo mais do que raiva, algo que Tomás não conseguiu decifrar. "Você tem onde passar a noite?" perguntou o homem de repente, deixando Tomás e sua esposa surpresos. Era uma pergunta simples, mas carregada de uma preocupação genuína que surpreendeu o menino. "Não", respondeu Tomás, com a voz quase inaudível. "Durmo na rua, em qualquer lugar tranquilo." O homem assentiu, pensativo. "Você gostaria de vir para minha casa hoje à noite?" perguntou, sem tirar os olhos dele.
É só uma noite. Quero conversar com você. Quero saber o que você viu e por que disse o que disse. A mulher arregalou os olhos, horrorizada. Você está louco? Vai levar esse garoto para nossa casa? Você não tem ideia de onde ele esteve, de quem ele é. Talvez eu não saiba, respondeu o homem, sem olhar para ela, mas sei que ele me disse a verdade esta noite, algo que você não conseguiu fazer. Tomás hesitou. Sabia que aceitar a oferta daquele homem poderia significar se meter em problemas, ou pior ainda, se enredar em uma situação que não poderia controlar. Mas também sabia que era uma oportunidade única de passar pelo menos uma noite sob um teto, algo que não acontecia há muito tempo. Se o senhor quiser, respondeu finalmente, com um tom de humildade, baixando a cabeça, eu posso ir. O homem fez um gesto para que o seguisse, enquanto a mulher ficava para trás, com os braços cruzados e uma expressão de fúria no rosto. À medida que caminhavam em direção ao carro, Tomás sentiu uma mistura de emoções, um vislumbre de esperança, mas também um medo profundo de que aquela decisão pudesse lhe trazer problemas. No entanto, algo dentro dele dizia que não deveria se arrepender, que talvez, pela primeira vez em sua vida, estivesse prestes a dar um passo que mudaria seu destino. Quando chegaram ao carro, o homem abriu a porta traseira e fez um sinal para que subisse. A mulher, incapaz de conter sua raiva, foi para o assento do passageiro, cruzando os braços e olhando pela janela sem dizer uma palavra. A tensão dentro do carro era palpável, como se a qualquer momento uma tempestade fosse estourar. Durante o trajeto, o homem tentou iniciar uma conversa com Tomás. Me diga, Tomás, desde quando você vive na rua? Tomás hesitou antes de responder. Desde que me lembro, senhor, murmurou. Meus pais, bem, eu não os conheço. O homem assentiu, mas não fez mais perguntas. Tomás ficou surpreso. Estava acostumado a que os adultos o interrogassem, a querer saber tudo. Mas aquele homem parecia mais interessado em ouvi-lo do que em questioná-lo. Finalmente, chegaram à casa, uma mansão imponente com um jardim bem cuidado e muros altos que a protegiam do mundo exterior. A mulher desceu rapidamente e entrou sem olhar para trás, desaparecendo pela porta principal como uma sombra. O homem e Tomás ficaram alguns segundos lá fora, em silêncio, como se aquele lugar fosse um espaço sagrado que deveria ser respeitado. Entre, venha, disse o homem, e Tomás o seguiu, tentando conter a fascinação que aquele lugar lhe causava. Ao cruzar a porta, uma luz quente o envolveu, e ele sentiu que, pela primeira vez em muito tempo, o frio deixava de morder sua pele. O homem o conduziu até uma pequena sala, onde se sentaram um de frente para o outro. O silêncio entre eles não era incômodo. Na verdade, era um silêncio carregado de compreensão. Quero que me conte tudo o que viu hoje, disse finalmente o homem, com voz suave, mas firme. Não importa o que seja, só me diga, e eu vou ouvir. Tomás assentiu, respirou fundo, e começou a contar cada detalhe, desde o momento em que viu a mulher no restaurante até o chute que ela lhe deu e o medo que sentiu ao perceber que o homem estava prestes a comer algo que poderia fazer mal a ele. À medida que falava, o homem o ouvia em silêncio, e seu rosto refletia uma mistura de tristeza, decepção e algo que Tomás não podia identificar. Quando terminou seu relato, Tomás sentiu que um peso havia sido retirado de seu peito, embora ainda não entendesse por que aquele homem lhe dera a oportunidade de falar. Obrigado, disse o homem finalmente, com um leve sorriso. Você fez algo que muitas pessoas teriam medo de fazer. Não tenho palavras para expressar o que isso significa para mim. Tomás o olhou, surpreso. Pela primeira vez em sua vida, ele sentiu que alguém o via, que suas palavras importavam. Naquela noite, enquanto o homem lhe oferecia um canto quente para dormir, Tomás percebeu que aquela decisão de falar e alertar tinha mudado algo nele, uma pequena faísca de esperança que ele nunca tinha sentido. E embora não soubesse o que o futuro lhe reservava, sentiu que talvez, só talvez, aquela noite fosse o começo de algo melhor. A desconfiança havia se enraizado no coração do homem. Aquela noite, depois de ouvir a história de Tomás e enfrentar as palavras de sua esposa, ele decidiu que não podia mais ignorar os sinais. Pela primeira vez, a imagem que ele tinha dela começou a se partir. No dia seguinte, ele decidiu instalar discretamente uma câmera em sua casa, procurando respostas para as perguntas que agora o atormentavam. Nos dias seguintes, ele vigiou com cautela, esperando que sua esposa desse algum sinal, alguma evidência que confirmasse ou desmentisse suas suspeitas. No começo, ele apenas observou suas rotinas diárias, os pequenos detalhes de sua vida que lhe eram familiares, mas que agora pareciam estranhos. No entanto, naquela noite, enquanto revisava as gravações, ele encontrou algo que o deixou gelado. Na tela, sua esposa parecia falando ao telefone, sua voz em um tom baixo, quase sussurrante, mas carregada de raiva contida.
Ela caminhava de um lado para o outro na sala, olhando de vez em quando para a porta, certificando-se de que ninguém a ouvisse. Não posso acreditar que um garoto sujo, imundo e nojento tenha estragado tudo, dizia ela, com uma mistura de frustração e desprezo. Ele me viu quando coloquei a substância. Foi um descuido, eu sei, mas não esperava que um moleque de rua estivesse rondando aquele lugar. O homem sentiu seu sangue congelar ao ouvir aquelas palavras. A mulher que ele acreditava conhecer, a pessoa com quem compartilhava sua vida, falava com um tom e uma frieza que lhe eram irreconhecíveis. Ele continuou ouvindo, incapaz de desviar o olhar da tela, enquanto sua esposa continuava. Não se preocupe, ela prosseguiu, sentando-se e cruzando as pernas. O plano falhou, mas vou encontrar outra oportunidade. Ninguém desconfia de nada, e ele não tem ideia do que tentei fazer. Fez uma pausa, e sua expressão suavizou, quase se tornando terno. Só preciso que confie em mim, papai. O homem sentiu o ar faltar. Aquelas palavras o atingiram como um soco no estômago. Sua esposa estava falando com o próprio pai, seu sogro, e mais do que qualquer suspeita, agora ele descobria algo que nunca imaginara. Sua esposa e seu sogro compartilhavam uma intimidade que ia muito além do familiar. A conversa continuou, e ele mal conseguia processar o que ouvia. Você sabe que só eu e você temos a visão clara para essa família, dizia ela em voz baixa, com uma doçura calculada. Não podemos deixar que ele se intrometa. Não podemos permitir que a fraqueza dele se torne um obstáculo. Se não estivesse ao meu lado, não sei o que faria. Um silêncio se seguiu às suas palavras, e ele sentiu um frio indescritível percorrer seu corpo. Aquela confissão era pior do que ele poderia imaginar. Não era só uma mentira que estavam escondendo. Sua esposa estava conivente com seu próprio sogro, o homem que ele via como apoio, como conselheiro, um pilar em sua vida. Agora, tudo fazia sentido de uma forma sombria, e a traição parecia enraizar-se profundamente em sua família. Na tela, sua esposa ouvia atentamente a resposta de seu sogro do outro lado do telefone. Embora ele não pudesse ouvi-lo, as expressões dela refletiam uma mistura de satisfação e cumplicidade. Não era um acidente, não era uma simples mentira ou descuido, era uma conspiração que ia além do que qualquer um poderia suportar. Sua esposa sorriu, e então se despediu com uma doçura que lhe pareceu repulsiva. Eu te amo, disse ela, e aquela frase, que ele havia ouvido tantas vezes dirigida a ele, agora era para outro homem, e não qualquer homem, era para o próprio pai dele. A gravação terminou, e ele ficou olhando para a tela, incapaz de se mover. Sentia uma mistura de raiva, dor e traição que o sufocava. A mulher que ele amava, a quem confiou sua vida, não só tentará envenená-lo, mas estava aliada ao homem que ele considerava seu pai. A vida que ele construiu com ela agora parecia uma farsa, uma mentira orquestrada desde o início. Ele se levantou lentamente, sentindo o peso daquela revelação sobre seus ombros. Sua mente girava, buscando uma explicação, qualquer sinal no passado que o alertasse para essa verdade oculta. Mas o único que ele lembrava era o sorriso de sua esposa, seus carinhos, suas palavras doces, que agora pareciam venenosas. Enquanto isso, em um dos quartos de hóspedes, Tomás dormia profundamente, alheio aos segredos e traições ao seu redor. Para ele, aquela casa representava um refúgio temporário, um lugar onde, pela primeira vez, ele sentiu um pouco de calor e segurança. Ele não podia imaginar o caos que sua advertência havia desencadeado, nem as mentiras intricadas que começavam a se revelar. O homem caminhou até o quarto onde Tomás dormia e ficou um momento na soleira da porta, observando aquele garoto, sem saber, o havia salvado. Aquele garoto, que sua esposa desprezara e humilhara, agora se tornará a única pessoa em quem ele podia confiar. O homem sentiu o impulso de protegê-lo, de lhe oferecer algo que jamais havia dado a ninguém, porque agora ele entendia que aquele garoto era mais do que uma testemunha. Ele era sua única esperança de desmascarar aquela farsa e recuperar o controle de sua vida. Ao amanhecer, o homem acordou Tomás suavemente, sem querer assustá-lo. Tomás abriu os olhos, piscando e olhando ao redor com confusão, até reconhecer o rosto de seu anfitrião. Sentia uma mistura de gratidão e nervosismo, sem saber o que mais esperar dele. Tomás, preciso que falemos, disse o homem, sua voz suave, mas carregada de gravidade. O que você me disse, me mostrou coisas que eu não queria ver, mas que preciso enfrentar. Tomás assentiu, ainda sonolento, mas atento, e o homem se sentou ao lado dele na cama. Há coisas que não posso explicar ainda, continuou, escolhendo cuidadosamente suas palavras, mas preciso que confie em mim. Você viu algo, algo que mais ninguém devia ver. Agora tudo mudou. Minha vida, e talvez a sua também, está em perigo. Tomás se endireitou, seus olhos cheios de incerteza.
Eu só queria ajudá-lo, senhor. Não esperava, duvidou, temendo ter causado mais problemas. Não sabia que isso ia acontecer. O homem colocou uma mão no ombro dele, e pela primeira vez, Tomás sentiu algo parecido com um abraço, algo que há muito tempo não experimentava. Você não precisa se desculpar. Você me salvou. Só peço que confie um pouco mais em mim. Preciso que continue sendo forte, porque se tudo isso desmoronar, você pode ser o único que sabe a verdade. Tomás assentiu, seu olhar carregado de uma seriedade incomum para um garoto de sua idade. Pela primeira vez, sentia que sua vida, marcada pelo abandono e pela miséria, poderia ter um propósito mais profundo, uma razão que ele não entendia até então. Sabia que havia algo sombrio espreitando naquela casa, algo que o fazia tremer, mas também sentia que não podia voltar atrás. E enquanto se preparavam para enfrentar o que os aguardava, o homem entendeu que sua verdadeira batalha não seria apenas contra sua esposa, mas contra o emaranhado de mentiras e traições que estavam ocultas há anos no seio de sua própria família. Agora, com Tomás ao seu lado, estava pronto para desvendar a verdade, não importando o custo. Horas mais tarde, Tomás se encontrava no pequeno quarto de hóspedes, na casa que ainda lhe parecia um mundo estranho e luxuoso, bem distante da vida de ruas e cantos sujos que ele conhecia. Embora tivesse passado apenas uma noite sob aquele teto, o menino não conseguia dormir direito. Uma mistura de inquietação e responsabilidade pesava em sua mente, um fardo que ele assumirá sem realmente ter decidido. Pensava no homem, em suas palavras e na expressão quebrada que havia visto em seu rosto quando ele lhe agradeceu. Aquilo era mais do que ele esperava, mas também sentia um medo que o apertava por dentro. Havia algo que ainda não tinha contado. Naquela mesma noite, depois de ver a mulher fazer aquilo no restaurante, ele correu de volta ao lixão. Algo dentro dele dizia que precisava de provas, algo tangível que mostrasse que ele não estava mentindo, que suas palavras não eram apenas o sussurro de um garoto de rua tentando chamar atenção. Então, com o estômago embrulhado e os nervos à flor da pele, ele se aproximou do container, vasculhando os resíduos do restaurante, encontrou o pequeno frasco de vidro que a mulher havia jogado fora. Observou-o por um momento, notando as manchas residuais de uma substância transparente grudada no fundo. Sabia que aquele frasco era importante, embora não estivesse certo de quanto ele poderia ajudá-lo. Seu instinto gritava que deveria guardá-lo, que era melhor tê-lo, caso precisasse algum dia. No entanto, ele não o mostrou ao homem. Temia que o frasco piorasse as coisas, que ele achasse que Tomás estava obcecado ou até mesmo que se metesse em um problema maior ao envolvê-lo em algo tão perigoso. Guardou o frasco no bolso interior de sua jaqueta surrada, seu segredo, e fez uma promessa a si mesmo de mostrá-lo só se fosse necessário. Naquela manhã, o homem entrou no quarto e encontrou Tomás acordado, sentado na cama com os pés pendurados, olhando para o chão como se estivesse imerso em um pensamento profundo. O homem se aproximou devagar, tocou seu ombro para chamar sua atenção, e Tomás levantou o olhar. Bom dia, Tomás cumprimentou o homem, com uma voz suave, tentando mostrar calor apesar do peso que carregava em seu próprio coração. Tomás assentiu, respondendo mal com um bom dia, sua voz baixa, mas alerta, como se estivesse pronto para ouvir algo importante. O homem se sentou ao seu lado e o olhou com seriedade. Eu sei que tudo isso deve parecer muito estranho para você, começou o homem, fazendo uma pausa para observar a reação de Tomás. Alguém como eu ter trazido você aqui e pedido ajuda em algo tão complicado. Tomás abaixou a cabeça, desconfortável por um momento. Sentia-se entre a gratidão e o medo de ter se envolvido naquela situação. Sua mão tocou a borda do bolso de sua jaqueta, onde o frasco ainda estava escondido. É estranho, sim, senhor, murmurou Tomás. Nunca imaginei que alguém como o senhor me pediria algo assim. Mas não posso evitar sentir que devo ajudá-lo. O homem esboçou um leve sorriso, tocado pela sinceridade de Tomás. Olhou-o com uma mistura de tristeza e gratidão, como se naquele momento aquele garoto fosse a única pessoa em quem ele realmente podia confiar. Tomás, o que você fez por mim, você não sabe o quanto isso significa. Você me abriu os olhos para coisas que eu preferia não ver, coisas que ignorei por tempo demais, fez uma pausa e respirou fundo. Mas há algo que eu quero te pedir. Preciso saber se você viu algo mais, se tem mais detalhes, qualquer coisa que possa me ajudar a entender o que realmente está acontecendo. O coração de Tomás bateu forte. Aquela era sua oportunidade de contar sobre o frasco, de confessar que tinha prova tangível da traição. Mas, ao mesmo tempo, um medo latente o deteve. Sabia que o frasco poderia ser a chave, mas também temia que se metesse em problemas ainda maiores ao revelá-lo. No entanto, ao ver o olhar sincero do homem, decidiu finalmente falar. Bem,
duvidou por um momento. Depois que vi a esposa do senhor no restaurante, eu fui ao lixão e encontrei o frasco que ela jogou fora. O homem o olhou surpreso, sem esperar esse detalhe. A seriedade nos olhos de Tomás indicava que ele estava falando sério, que o que ele tinha a dizer era mais importante do que o homem imaginara. Você tem o frasco? Perguntou ele com um tom de urgência. Tomás assentiu, tirando o frasco do bolso interior de sua jaqueta. O homem o pegou entre as mãos, observando os restos da substância no fundo, e seus dedos tremeram ligeiramente. Aquilo era uma prova, uma confirmação de que a história de Tomás era real, tangível. Contudo, também lhe trazia uma mistura de medo e desesperança. Aquele frasco confirmava que a traição era mais profunda do que ele estava disposto a aceitar. Por que não me disse antes? Perguntou o homem, tentando soar calmo, mas seu tom de voz refletia uma leve ansiedade. Tomás baixou o olhar, sentindo-se culpado. Eu estava com medo, confessou. Não queria me meter em mais problemas. Só pensei que se as coisas piorassem, isso ajudaria. O homem assentiu, compreendendo a prudência do garoto. Guardou o frasco no bolso de sua jaqueta, sabendo que aquela pequena prova era a única coisa que lhe dava certeza em meio a um mar de dúvidas. Tomás, você não tem ideia de quão valente você foi, disse, colocando uma mão em seu ombro com um gesto de afeto que o garoto não se lembrava de já ter recebido. Sei que você passou por muitas coisas na vida e que provavelmente não teve a oportunidade de confiar em ninguém. Mas quero que saiba que, agora, pode contar comigo, e que você não está sozinho nisso. Os olhos de Tomás brilharam por um instante. Sentia que aquelas palavras penetravam fundo, que aquele homem lhe oferecia algo que ele havia desejado por muito tempo. Alguém que o valorizasse, que lhe desse um propósito na vida além da luta diária pela sobrevivência. Obrigado, senhor, murmurou Tomás, com uma mistura de humildade e esperança. Não sei como posso ajudar mais, mas farei o que puder. O homem assentiu, com um leve sorriso no rosto, e os dois saíram do quarto. Sabia que o caminho à frente não seria fácil, que a verdade com a qual se deparava poderia destruí-lo, mas também entendia que tinha alguém ao seu lado, um pequeno aliado inesperado que demonstrara mais lealdade e coragem do que qualquer pessoa em quem ele havia confiado antes. Com o frasco guardado como prova e Tomás ao seu lado, o homem se preparou para enfrentar a tempestade que estava por vir. Sabia que não havia mais volta, que a verdade deveria vir à tona, não importando as consequências. E enquanto caminhavam juntos pelo corredor até a sala principal, cada passo ressoava naquela casa como um eco da decisão que acabaram de tomar. Desmascarar a traição, descobrir a verdade e construir uma nova vida a partir das ruínas daquela mentira. A casa permanecia em um silêncio inquietante, como se suas paredes soubessem os segredos que ali estavam guardados e estivessem esperando o momento em que tudo explodiria. O homem se movia com cautela, guardando o frasco em seu escritório, certificando-se de que estivesse bem escondido. Sabia que aquele pequeno objeto era uma peça-chave em sua busca pela verdade, mas também era um fardo perigoso que poderia mudar tudo de repente. Naquela noite, depois de garantir que Tomás estava bem e havia jantado, o homem se retirou para seu quarto, onde sua esposa o esperava. Ao entrar, a encontrou deitada na cama, folheando uma revista com indiferença, como se nada tivesse mudado. No entanto, quando ela levantou os olhos e o viu, uma sombra de desconfiança cruzou seu rosto, embora ela fosse rápida em disfarçá-la. Tudo bem? Perguntou ela, com um sorriso forçado que, para ele, estava cada vez mais falso. Ele assentiu, mantendo sua expressão impassível. Era estranho como aquelas simples conversas, que antes faziam parte de sua rotina, agora se sentiam como uma batalha silenciosa. Aquele tudo bem carregava uma mentira encoberta, e ambos sabiam que a distância entre eles se tornará intransponível. Sim, tudo bem, respondeu ele, tentando soar despreocupado. Passaram-se alguns minutos em um silêncio tenso, e ele observava a esposa de soslaio, com uma mistura de desconfiança e decepção. Pensava nas palavras de Tomás, na gravação onde ela confessava seu plano ao telefone. A imagem de sua esposa havia mudado drasticamente, e agora ele a olhava como uma estranha, perguntando-se quanto tempo havia passado sem perceber quem ela realmente era. No dia seguinte, o homem decidiu que era o momento de agir. Pediu a Tomás que o acompanhasse até seu escritório, onde planejava falar sobre os próximos passos que tomariam juntos. Queria fazer o garoto entender que não estava sozinho, e que a prova que obtiveram juntos significava que agora estavam na mesma luta. Tomás, o que você fez até agora é mais do que qualquer um teria esperado, começou o homem, sentando-se ao lado do garoto. Mas preciso te pedir algo mais. Quero que esteja preparado, porque as coisas podem ficar difíceis. Tomás o olhou, com uma mistura de determinação e medo nos olhos.
Sabia que tudo aquilo estava levando a um território desconhecido e perigoso, mas já tinha ido longe demais para voltar atrás agora. Senhor, não sei o quanto posso ajudar, mas farei o que for necessário, disse Tomás com uma seriedade incomum para sua idade. Só quero que isso termine bem. O homem assentiu, admirado pela coragem que aquele garoto demonstrava, e deu uma palmada em seu ombro, um gesto de confiança e respeito que parecia uni-los mais do que qualquer palavra poderia expressar. O que fizemos até agora já colocou em movimento algo que não pode ser detido, continuou o homem. Sei que minha esposa tem tramado algo com meu pai, e foi você quem me abriu os olhos. Não quero que se sinta culpado por nada disso. Você só me deu a verdade. Tomás assentiu, sentindo que aquele peso, aquele fardo que o atormentava, se tornava mais leve ao compartilhá-lo. No entanto, sabia que sua segurança e a do homem estavam em jogo. Guardaram o frasco em uma caixa com chave, e o homem entregou a Tomás uma cópia da chave como símbolo de confiança e um pacto entre eles. Na semana seguinte, o homem se preparou para confrontar sua esposa, esperando a oportunidade certa para que as peças se encaixassem. Enquanto isso, Tomás permanecia por perto, observando e aprendendo cada detalhe daquela vida que, embora estranha, começava a ter um significado especial para ele. Uma noite, o homem organizou um jantar para finalmente falar com sua esposa, aproveitando a ocasião para convidar seu pai, o sogro, a quem até então havia considerado mentor e figura paterna. Tomás observava de um canto da sala, sentindo-se parte de um momento crucial. A tensão no ambiente era palpável, e todos pareciam conscientes de que algo estava prestes a ser revelado. Durante o jantar, o homem, com uma calma estudada, falou sobre o quanto havia valorizado a relação com sua esposa e seu pai, mencionando os momentos compartilhados e a confiança que havia depositado neles. Os dois ouviam, trocando olhares nervosos, como se intuíssem que aquele discurso era mais do que uma simples conversa. Finalmente, o homem parou de falar, olhou para sua esposa e depois para seu pai, com uma expressão endurecida, e disse: "Há algo que eu descobri, algo que me faz questionar tudo o que eu acreditava até agora." A esposa e o sogro se entreolharam, tentando esconder o desconforto. A mulher tentou manter uma postura confiante, mas o sogro não conseguia disfarçar o nervosismo em seus olhos. "Do que você está falando, querido?" perguntou a esposa, com um sorriso que tentava ser inocente. "Você sabe muito bem do que estou falando", respondeu ele, com a voz firme e clara. "Há algo que me esconderam, algo que envolve traições e mentiras. Não quero mais evasivas. Por que você tentou me envenenar?" O rosto da esposa empalideceu, e o sogro ficou em silêncio, com a mandíbula tensa. Ela começou a rir, mas sua risada soava vazia, desesperada, como se tentasse desviar a atenção. "Me envenenar? Isso é ridículo. De onde você tirou uma ideia tão absurda?" exclamou, tentando manter a compostura, mas o tom de sua voz a denunciava. O homem tirou o frasco do bolso de sua jaqueta e colocou na mesa, olhando-a fixamente. O frasco, aquele pequeno objeto com resíduo da substância, se tornou o centro da cena, uma prova irrefutável da traição que ela havia tentado esconder. "Você reconhece isso?" perguntou o homem, com uma voz carregada de uma dor que ele não sentia há muito tempo. A mulher não conseguiu responder. Seus olhos se encheram de fúria ao ver aquele objeto que tanto temia. Sabia que seu jogo havia terminado, que não havia mais como negar o que havia feito. No entanto, em vez de admitir sua culpa, lançou um olhar de ódio para Tomás, que observava a cena com as costas contra a parede, tentando se manter invisível. "Foi esse garoto? Foi ele quem colocou essas ideias na sua cabeça?" gritou, com uma raiva descontrolada. O homem negou lentamente, sem desviar o olhar dela. "Não. Foi a verdade que abriu meus olhos. E não só sobre o que você fez, mas sobre quem você realmente é." O sogro, que até então havia permanecido em silêncio, levantou-se lentamente, tentando acalmar a situação. "Filho, acho que você está interpretando tudo errado. Não sabe o que realmente está acontecendo." O homem o olhou, com uma mistura de desprezo e tristeza. "Interpretando errado? Depois de ouvir suas conversas? Depois de descobrir a verdade sobre as suas intenções? Não, pai, dessa vez não vou deixar que vocês decidam o que eu devo pensar." A esposa, encurralada, avançou contra Tomás, se aproximando dele com uma fúria que surpreendeu a todos. "Tudo é culpa desse moleque imundo. Ele estragou tudo", gritou, com uma voz carregada de veneno. Mas o homem se interpôs, afastando-a com firmeza. "Não culpe mais o Tomás. Ele apenas me mostrou a verdade que você tentou esconder. E agora, você tem que enfrentar as consequências."
Tomás observava, sentindo uma mistura de medo e alívio ao ver que finalmente a verdade havia vindo à tona. Embora temesse aquele confronto, sentia que, de alguma forma, havia valido a pena. Sabia que sua vida mudaria para sempre depois daquilo, mas também sentia que aquele homem, o único que lhe havia estendido a mão, agora poderia começar de novo, sem o fardo das mentiras que o cercavam. A refeição ficou em silêncio, e todos os presentes compreenderam que aquela noite não marcava apenas o fim de uma farsa, mas o começo de uma nova verdade. Uma verdade que, embora dolorosa, finalmente libertava Tomás e o homem das sombras do passado. Horas depois, a casa estava em um silêncio profundo, quebrado apenas pelos ecos da revelação que aconteceu durante o jantar. Naquela noite, quando a verdade se desnuda diante de todos, deixou para trás um vazio e, ao mesmo tempo, uma espécie de paz. A esposa havia partido, levando consigo seu orgulho ferido e seus segredos, e o sogro foi embora em silêncio, sem despedidas, como uma sombra desaparecendo na noite. O homem ficou na sala, imerso em seus pensamentos, com Tomás sentado ao seu lado. Era um silêncio compartilhado, mas já não era tenso. Era o silêncio daqueles que se sentem livres depois de deixar para trás um fardo pesado. Tomás, ainda assimilando tudo o que havia acontecido, olhava de soslaio para o homem, tentando decifrar o turbilhão de emoções que ele devia estar sentindo. Finalmente, o homem suspirou e quebrou o silêncio. "Obrigado, Tomás", disse ele, com uma voz profunda e sincera. "Não sei o que teria acontecido se você não tivesse estado lá para me abrir os olhos." Tomás o olhou, seus olhos refletindo a gratidão e o respeito que sentia por aquele homem que, sem saber, se tornará algo parecido com uma família para ele. Desde o momento em que decidiu alertá-lo sobre o envenenamento, Tomás seguiu um instinto que ele não conseguia entender, mas que dizia que precisava agir, que a vida daquele homem valia a pena ser salva. "Não precisa me agradecer, senhor", respondeu Tomás, abaixando a cabeça com modéstia. "Eu apenas fiz o que achei que era o certo." O homem assentiu, com um sorriso triste no rosto. "Às vezes, fazer o certo é a coisa mais difícil. Você me ensinou isso, Tomás." Os dias passaram com uma serenidade incomum, e pouco a pouco a dor e a traição que o homem havia sofrido começaram a se transformar em aprendizado e reflexão. Ele descobriu que, apesar de ter sido enganado, não estava sozinho. Tinha Tomás, um garoto que, contra todas as expectativas, lhe ofereceu lealdade e sinceridade. Essa relação inesperada começou a mudar algo dentro dele, a lhe dar um propósito que ele havia perdido muito tempo antes, até mesmo antes de descobrir as mentiras de sua esposa e de seu sogro. Tomás começou a passar mais tempo na casa, e embora no começo ele duvidasse se deveria ficar, o homem fez com que entendesse que ali ele tinha um lugar. Era estranho para ambos. O homem, acostumado com a solidão e a distância emocional, encontrava em Tomás uma espécie de âncora, alguém que lhe lembrava da importância das segundas chances. E Tomás, que conhecera a dureza das ruas e a desconfiança, começou a descobrir que ele também merecia algo melhor, um lar onde se sentisse seguro. Um dia, enquanto tomavam uma xícara de chá no jardim, Tomás olhou para o homem e fez uma pergunta que o rondava há um tempo. "Senhor, você acha que algum dia eu poderei ser alguém na vida?" perguntou ele, com uma voz que tentava soar casual, embora seu olhar refletisse um profundo temor. O homem o olhou, surpreso. Tomás havia passado por tanta coisa, e ainda assim, dentro dele, permanecia uma insegurança, como se sentisse que o mundo sempre estaria contra ele. "Tomás, você já é alguém. Você é mais valente e forte do que a maioria das pessoas jamais será", respondeu ele, com uma sinceridade que comoveu o garoto. A coragem não está no dinheiro nem na posição social, mas na capacidade de fazer o certo, mesmo quando é difícil. E isso é algo que você já tem dentro de você. Tomás sorriu, um pouco envergonhado, mas aquelas palavras o encheram de esperança. Durante toda a sua vida, ele sentirá que era apenas um garoto de rua, alguém sem futuro, mas agora começava a perceber que talvez pudesse construir algo diferente para si mesmo. "E o senhor, senhor?" perguntou Tomás, depois de um momento. "O senhor acha que vai ser capaz de ser feliz novamente?" O homem ficou pensativo, olhando para o horizonte como se procurasse uma resposta na distância. Aquele garoto lhe devolvera a fé na humanidade, e, embora a dor pela traição de sua esposa e de seu pai ainda estivesse ali, ele sentia que o tempo, e talvez a companhia de Tomás, lhe dariam forças para se curar. "Eu acho que sim, Tomás. Acho que, com o tempo, posso encontrar a paz. Mas também acredito que a felicidade não é algo que encontramos de uma vez, é algo que se constrói dia após dia, passo a passo." Tomás assentiu, processando aquelas palavras com a maturidade de quem já viveu muito em pouco tempo. Sentia que aquelas lições, simples mas profundas, eram algo que ele levaria consigo para sempre.
Os meses passaram, e a vida na casa começou a mudar. Sem a sombra das mentiras, o homem se dedicou a renovar sua casa, sua vida e seus relacionamentos. Começou a ver Tomás como algo mais do que um garoto que entrou em sua vida por acidente. Ele o via como uma oportunidade para se redimir, para construir uma nova vida baseada na verdade e no respeito. Ele se dedicou a ensiná-lo, a guiá-lo e a oferecer-lhe algo que Tomás nunca tivera, um sentido de pertencimento. Um dia, enquanto passeavam pelo centro da cidade, o homem parou em frente a uma escola e olhou para Tomás com uma expressão séria, mas cheia de ternura. Tomás, você gostaria de estudar aqui? Perguntou ele, com um sorriso que refletia seu desejo de ver aquele garoto crescer e realizar seus sonhos. Tomás o olhou, surpreso, com os olhos brilhando de emoção e medo. Sério? Você acha que eu poderia? Claro que pode. Você tem uma mente brilhante e um coração forte, Tomás. Não tenho dúvida de que você pode fazer o que se propuser. Naquele dia, Tomás começou seu caminho na escola, e embora no começo tenha sido difícil se adaptar, ele encontrou no homem uma figura de apoio constante. A cada dia, ele se levantava com uma sensação de propósito, com o sonho de construir uma vida diferente, uma vida cheia de possibilidades. E, embora seu passado lembrasse de que a vida nem sempre era fácil, agora ele tinha algo que nunca tivera antes, um futuro. Anos depois, quando Tomás já era um jovem adulto, sentou-se ao lado do homem, que agora era como um pai para ele. Ambos olhavam o pôr do sol, lembrando daqueles dias sombrios em que a verdade veio à tona, nos quais segredos foram descobertos e enfrentaram as traições mais dolorosas. Mas também se lembravam de que, no meio daquela dor, haviam encontrado algo mais forte que a mentira, o poder da lealdade, da coragem e do amor incondicional. Sabe, Tomás? Disse o homem, olhando para o horizonte. Às vezes, a vida nos lança caminhos escuros só para aprendermos a buscar a luz em nós mesmos. E você, de alguma forma, me ensinou a encontrar essa luz. Tomás sorriu, sentindo que aquelas palavras traziam a lição mais importante que ele havia aprendido. Sabia que sua vida não tinha sido fácil, mas também entendia que aquele caminho o havia levado a descobrir seu próprio valor, sua capacidade de superar os obstáculos e encontrar um sentido para sua existência. O homem o olhou, orgulhoso, e ambos ficaram em silêncio, observando o sol se pôr no horizonte, iluminando o céu com uma última rajada de luz dourada. Era um fim e um começo ao mesmo tempo, uma prova de que, não importa quão escuro seja o caminho, sempre existe a possibilidade de construir uma vida baseada na verdade, no respeito e na esperança. Naquele dia, tanto o homem quanto Tomás entenderam que o verdadeiro lar não é um lugar físico, mas um espaço que se constrói no coração, onde a honestidade e o amor formam os alicerces. E enquanto contemplavam o pôr do sol, sabiam que, acontecesse o que acontecesse, ambos sempre teriam ao outro, como família, como amigos, como duas almas que, no momento mais inesperado, se encontraram para se oferecer uma nova oportunidade de viver em paz e plenitude. O que você achou dessa história? Conte-nos nos comentários o que você faria em uma situação parecida. Convidamos você a deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com seus amigos ou familiares como forma de apoio. Isso nos motiva a continuar subindo relatos emocionantes quase todos os dias. Não perca a próxima narrativa surpreendente que está prestes a aparecer na sua tela. Valorizamos muito tê-lo conosco. Você pode clicar nos links que estão aparecendo na sua tela neste momento. Temos uma seleção exclusiva de histórias cativantes e entretenimento garantido especialmente para você. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!